Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava, na barca. Havia outras barcas ainda com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sob um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, manso e humilde de coração. Tem um refrãozinho de uma canção para a gente cantar agora, que quer já inspirar o nosso coração, para a gente entender o que Deus está fazendo, não só a nível de igreja, viu, minha gente? Claro que a gente tem que estar atento aos sinais de Deus, aquilo que Deus está mostrando para a igreja. E aí a gente começa também a ficar atento ao que Deus está mostrando para a gente, que muitas vezes a gente demora a entender o processo. A gente vai se acostumando, a gente vai reduzindo a expectativa e a experiência que a gente tem das coisas de Deus. E hoje Deus quer falar comigo por meio desse refrão e por meio dessa palavra. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Pai, nessa noite, nós acolhemos a Tua palavra, nós separamos no nosso coração o Teu lugar, que é o centro. Preparamos esse momento e dizemos: o desejo que nós possuímos é de acolher essa palavra que se transforma em alimento vivo, em direção para a minha vida. Obrigado, Deus, obrigado. Que essa palavra me desinstale e que eu assuma de novo as minhas redes. Mesmo que o mar seja com tempestade, eu quero voltar a pescar. Eu quero, Senhor, fazer com que a Tua palavra arda de novo no meu peito, para fazer aquilo que o Senhor determina, aquilo que é vontade do Senhor para a minha vida. Amém. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Filho, eu vou te honrar. O que eu mais gosto na Igreja Católica é que a gente tem um compromisso de agradar a Deus, não aos homens.
Queria partilhar só um pouquinho do que houve aqui no dia de hoje, esse final de semana aqui na paróquia. Infelizmente não deu para registrar tudo, mas tem algumas coisas que aconteceram. Pedi o pessoal da Pascom que passe, por favor. Pode passar, isso. Tivemos o retiro dos coroinhas. Vieram todos, com exceção de 2 crianças que não puderam. Pode passar. Tivemos também um jantar dos namorados, foi uma coisa muito, muito bonita, muito bem preparada, muito digna. Pode passar. Pode passar? Isso foi a pastoral familiar que organizou pra gente. Teve banda, teve uma comida gostosa, foi bem... Tem foto, né, Gabi? A Gabi está mostrando que teve até foto. O pessoal da Pascom, pode passar. Não sei se travou alguma coisa aí. Pode passar. Hoje é o dia D porque, engraçado, porque hoje tiveram várias missões fora da igreja. A Perseverança, por exemplo, está na praça. A gente juntou essa galera toda lá na praça. Teve formação, teve oração. Com quase 60 crianças, adolescentes. Olha que bonito. Depois, pode passar também, por favor. Missão no hospital, os jovens carismáticos. Olha aquela galerinha lá, como ficou bonito. Cada 15 dias, eles vão rezar lá na frente do hospital, pedindo, clamando a cura de Deus para aquele povo. E tem sido sempre um momento muito bonito. Já faz isso há mais de 1 ano. Desde quando começou todo o processo, foi uma inspiração que Deus deu. E eles mantêm todo o distanciamento e tudo mais, e vão orar mesmo, pedir pelos médicos, enfim. E também nós tivemos, pode passar, os vicentinos na rua. Uma vez no mês a gente faz um café da manhã, uma outra vez no mês a gente faz um almoço. Hoje foi o dia de entregar o café. E, enfim, a manhã inteira até meio-dia, de oração, de entrega mesmo, de ação de graças e de ação concreta, né, do cuidado para com os pobres. E teve mais coisa. Acho que ainda tem mais coisa, não tem? Pode passar. Acho que tem mais. Tem mais. Tem o batismo. Eu não sei o que houve com a foto do batismo. Tem uma missão bonita. Aqui na paróquia a gente faz um retiro. Na verdade, a gente não faz um curso de batismo. A gente faz um retiro, onde a gente prega o amor de Deus, dá o testemunho, fala sobre família. E foi muito expressivo a participação também das pessoas. E, enfim, a gente quer dizer aí de alguma forma que a gente vê tudo isso acontecendo e o nosso coração deve se incomodar. A gente não deve deixar a nossa rede lá aposentada, não. Porque as pessoas pensam assim, a gente está com máscara, a gente está cuidando da pandemia, as coisas não estão fluindo. Eu quero dizer que aqui as coisas não param, a igreja está em movimento e Deus de alguma forma quer já balançar e mexer com as estruturas dentro de nós. Ou seja, o chamado de ser cristão, ele nunca para. Ou seja, por que existe a igreja? Porque a igreja quer nos fazer pessoas mais próximas de Deus, semelhantes a Jesus. Mas essa semelhança a Jesus, ela não se dá de uma forma subjetiva apenas. É na prática que a gente consegue, de fato, representar Jesus lá no mundo. Amém, minha gente? Amém ou não? Melhorou. Então, olha só. No domingo passado, a gente encontrou Jesus lá na barca de Pedro, pregando, falando para os pobres, para as pessoas, anunciando o reino de Deus. Nesse domingo, ele está na mesma barca, só que no meio de uma tempestade, no meio daquele mar da Galileia, que na verdade não é um mar. As pessoas que já foram a Israel sabem que a primeira coisa, quando a gente chega naquela região, eles vão dizer assim, olha, o mar da Galileia na verdade é um grande lago com 166 quilômetros. E as pessoas, nossa, é tão grande, é tão extenso, que a gente fica pensando que é de fato um mar. Tanto que a gente pega o barco e a gente celebra a missa lá no meio, né? É bonito. Mas o que é especial para a gente entender que a liturgia quer falar para mim, para você, para a senhora, para o senhor, de uma forma muito prática? Jesus, ele sabia que de manhã as águas daquela lagoa, daquele rio, ou como chama o mar da Galileia, eram ondas muito tímidas, fraquinhas, mas é conhecido de todos que à noite aquele mar da Galileia, ele fica revolto, e isso não é um dia, 2 dias, mas são todas as noites. O
que é interessante a gente entender que Jesus fez de propósito. Jesus tinha um objetivo muito claro ao levar aqueles discípulos para aquela experiência. E note, Jesus ele já tinha dado um primeiro sinal, e ele fez isso sozinho. A Bíblia diz que Jesus entrou no deserto, e ele foi incomodado. A Bíblia diz que ele foi testado, ele foi provado. O inimigo ele tentou Jesus, e Jesus ele fez justamente isso para dar um testemunho, para que nós acompanhássemos o seu passo. Ou seja, Jesus foi, ele enfrenta a tentação, ele vence a tentação, e de repente hoje ele faz isso com os discípulos. E a Bíblia diz que suavemente ele estava deitada a sua cabeça num travesseiro na proa do barco. Interessante, porque Jesus parece que quer entender como os discípulos vão reagir. Olha, tem muita coisa que a gente pode refletir aqui sobre esse ponto. Para mim, o que mais me encanta, e que para mim talvez seja o centro de tudo, é: os discípulos sabiam que à noite um negócio ia pegar, sabe, que ia ficar estranho, que as ondas iam ameaçar um barco. Mas você já parou para perceber? Os discípulos sabiam, mas em nenhum momento houve um questionamento. Em nenhum momento aqueles discípulos começaram a levantar o braço: olha, Deus, sabe, que estranho o senhor fazer isso, sabe, é arriscado. Olha que interessante, preste atenção, a experiência que aqueles homens passaram. Em primeiro lugar, foi uma experiência de docilidade, porque mesmo sabendo o que eles estavam à espera, o que estava esperando, eles não questionaram, eles confiaram e eles se lançaram. Sabe, minha gente, que interessante, a gente precisa aos poucos ir entendendo o que Deus quer falar conosco, porque senão a gente começa a viver só do nosso jeito, e a gente começa a questionar, e a gente começa a estragar os planos de Deus. Deus tinha um plano concreto ao fazer isso, como Deus também tinha um plano muito concreto quando falou com Jó. A primeira leitura de hoje apresenta o momento em que Jó chama Deus para conversar. A Bíblia diz que Jó marcou uma audiência com Deus. Jó marcou uma audiência com Deus, porque ele estava sem entender a postura de um Deus, aquele que ele servia, aquele que ele louvava, aquele que ele honrava, e de repente Deus mudou completamente. Ele retirou todos os seus filhos, os seus bens se perderam, os gados, a plantação, tudo foi diluído, e ele ainda teve uma doença profunda. A Bíblia diz que ele precisava retirar uma telha para poder limpar o seu corpo de tantas feridas que saíam. Aí de repente então Jó diz assim: olha, já sei o que eu vou fazer, eu vou marcar um encontro, uma audiência com Deus, eu vou chamar Deus para conversar e vou dizer, por que está acontecendo comigo? E isso muitas vezes reflete também o eco que sai dos nossos corações. Quando a gente também enfrenta situações muito complicadas, complexas, bem, a gente pergunta, como Jó: Deus, por que está acontecendo comigo? E foi exatamente isso que Jó foi fazer. Mas você prestou atenção, e eu tenho certeza, o início da primeira leitura, o que foi dito? Na tempestade, Deus respondeu a Jó. Aonde? Como que Deus responde? Em qual momento? Na tempestade. Sabe, queridos irmãos e irmãs, parece que o nosso coração também ele fica um tanto quanto preocupado em ouvir a Deus. E a gente tem essa necessidade de ouvir a Deus. Só que preste atenção, quando Jó foi, ele não esperava que Deus fosse falar justamente nesse momento. E tem um significado todo especial em Deus responder a Jó justamente nesse momento. Porque naquele instante Deus está dizendo: olha, nenhum caos da natureza, nenhum fenômeno da natureza, ou nenhum caos da tua vida própria ou será ainda maior do que a minha ação, o meu poder e o meu domínio. Ou seja, Deus ele se manifesta para Jó dizendo: meu querido, olha, está vendo essa tempestade aí, você está vendo o que está acontecendo? Mas, gente, não era uma chuva não, era, sabe, aquele que inunda tudo, o que estava acontecendo. E aí Jó, meu Deus, que caos é esse? Era um caos. E aí Jesus, vocês estão vendo? É aqui que eu estou te mostrando, nenhum caos, seja de natureza humana, seja no fenômeno natural, ou seja na tua vida, vai ser maior do que o meu poder e do controle que eu tenho sobre todas as coisas. Ou seja, tanto o coração de Jó foi formado, quanto o coração daqueles discípulos que estavam na barca. Porque, queridos,
o que eles viveram ali não foi uma brincadeira. Quando eles vão lá e acordam a Jesus, eles dizem: Senhor, pelo amor de Deus, a gente está aqui perecendo. E é muito real, porque quando a gente passa por uma situação onde a gente não tem mais o controle, a gente não tem um controle sobre muita coisa na vida da gente. E qual é a expectativa que a gente tem? É de ou se desesperar ou de buscar a Deus. Sabe o que acontece, queridos irmãos e irmãs? A Bíblia diz que na tempestade Deus falou. Mas se a gente olhar a vida comum, aplicando na vida da gente, parece que a gente só vai buscar Deus, ou só vai falar com Deus na hora da tempestade. Quando acontece alguma coisa, é que a gente tem a necessidade de se aproximar de Deus. Quando na verdade, queridos irmãos e irmãs, Deus, Ele está lembrando a cada um de nós quem Ele é. Se a gente pudesse resumir toda a liturgia de hoje, a gente vai entender o seguinte: Deus tem o controle de todas as coisas. Quando a gente escuta o livro de Jó, se a gente pudesse resumir a leitura de hoje, a gente ia entender: com Deus estão o domínio e o poder. Se nós pudéssemos resumir o salmo que foi tão bem cantado, a gente ia lembrar: o seu domínio se estende sobre todas as gerações. A segunda leitura: a Ele pertence a glória, o domínio para todo sempre. Sabe, em outras palavras, o que Deus quer falar para a gente? As tempestades vão vir. Talvez seja mais difícil para quem está fora da barca. Eu quero te dizer isso. Não fica com uma fé alienante não, tá? Porque as pessoas acham assim: olha, eu vou estar isento. Se eu sirvo a Jesus, eu vou estar isento de tudo isso. Mas a Bíblia diz que eles estavam dentro da barca. Ou seja, a barca é a imagem da igreja. Mesmo nós estando dentro da barca de Pedro, mesmo nós estamos na barca onde Jesus está presente, nós vamos sofrer. Ou seja, a tempestade ameaçou e não foi algo simples, foi algo real. Senão eles não iam acordar, não iam incomodar nosso Senhor. Mas eu quero dizer isso: entenda, querido, se a tua fé é uma fé capaz de ter o mínimo de bom senso, entenda que nós, mesmo estando com Deus, mesmo vivendo na presença de Deus, a gente sofre. A gente tem essa experiência de sermos ameaçados, de retirar de nós o controle de tudo. E é aí, justamente aí, que a gente aprende. É justamente aí, queridos irmãos e irmãs, que é a coisa mais bonita de todas. Sabe por quê? Eu queria dizer para vocês uma coisa. Se Jesus sabia que o mar era revolto, se Jesus programou aquela noite, Jesus, Ele quis perceber como aqueles discípulos iriam reagir. Você já parou para pensar que também quando acontecer na tua vida, na tua experiência pessoal, as tempestades, como é que Deus fica olhando para a tua reação de homem, para a tua reação de mulher? Se você pudesse hoje localizar, situar uma situação muito difícil que você enfrentou recentemente, ou pouco tempo, nós estamos ainda enfrentando diversas, mas como seria Jesus olhando para você, enfrentando a tua tempestade? Talvez com certeza seria igual de Pedro: acorda, Jesus, acorda, porque a gente vai morrer. Você tem direito de fazer isso, mas você também tem o direito de entender que Ele está no barco. E aí quando Ele levantou, a Bíblia disse que Jesus olhou assim para eles. Eu fico imaginando, na verdade, fico olhando assim para eles. Tá bom. Ele levanta as mãos. Ele levanta as mãos e o mar começa a se acalmar. Que interessante, porque os discípulos começam a ter mais uma experiência de fé. Sabe o que eu gosto de tudo isso? Cara, aqueles discípulos viram Jesus ressuscitar Lázaro. Aqueles discípulos viram Jesus acalmar o mar. Aqueles discípulos viram Jesus multiplicar os pães. Aqueles discípulos viram Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. E mesmo assim eles ficaram duvidando. E aí você pode então justificar o fato de que, padre, por isso que muitas vezes eu sou fraco. Mas eu quero te dizer mais uma coisa: que essa palavra abençoe seu coração exatamente no que eu vou dizer agora. Se de tudo que o padre falou você puder guardar isso, é isso que eu quero que você guarde. Por favor, guarde isso. Depois que Jesus acalmou, os discípulos ficaram: quem é esse que até o mar obedece? Preste atenção.
Jesus disse uma palavra: olha, não tenha medo não, porque eu estou aqui. Eu estou aqui. E quando eu estiver aqui, não precisa ter medo. Eu quero falar sobre essa experiência de não tenha medo. Cara, Jesus, preste atenção, guarde isso no seu coração. Jesus, ele diz assim: olha, não tenha medo. Mas infelizmente, nem todo mundo consegue ouvir isso. Você lembra quando você faz aquela experiência de gravar um vídeo, por exemplo, num lugar de praia? Parece que não consegue, você consegue gravar e fica tudo bonito, mas o áudio sai péssimo, porque aquele barulho de vento, né? Dificilmente a gente consegue se comunicar bem em distância dentro de uma praia, um lugar aberto assim, porque você fala, a pessoa não consegue ouvir. Eu quero pegar essa imagem para traduzir para a nossa relação para com Deus. Preste atenção numa coisa. Quando o teu coração começar a se importar em não magoar a Deus, tudo muda. Eu vou falar, por exemplo, da minha relação para com Deus. Eu fiz uma promessa para Deus. Eu fiz um voto para Deus. No dia da ordenação eu podia ter feito outros, mas a igreja escolheu que eu fizesse um voto, que é da oração, da liturgia das horas. E essa oração eu preciso parar para orar pelo menos 6 vezes durante o dia. A igreja está aí querendo que eu seja educado a consagrar todo o meu dia. Eu queria partilhar com vocês uma coisa. No dia que eu não consigo fazer aquilo naquele momento, por exemplo, a gente sabe que a vida de um padre, ela é cheia de urgências. Então você precisa, infelizmente, largar tudo para poder salvar alguma coisa. Eu queria que você guardasse um testemunho pessoal. A primeira coisa que eu faço quando acordo, e por isso que a gente, cada vez mais, o padre vai acordando mais cedo, para não ferir isso. Por quê? Porque não é simplesmente pelo fato que era um voto. Eu rezava a liturgia, porque eu tinha feito uma promessa. Mas sabe, com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu rezava, não era mais porque de uma promessa, mas é que eu me importava com Deus, sabe? E eu comecei a sentir no meu coração o desejo de não deixá-lo triste se eu não fizesse. É como se a pessoa que eu mais amo e quisesse estar perto, eu não conseguisse estar. Às vezes é chato, né? Às vezes a gente quer estar perto de um amigo, às vezes a gente quer, e nem sempre dá. A gente fica um pouquinho triste, mas quando a gente se encontra, a gente fica feliz, porque a gente se abraça, não é assim? Pois bem, quando a gente pensa, e eu falo isso da minha vida, da minha realidade, quando eu preciso, por alguma emergência, sair ou fazer alguma coisa sem a minha vida, sem a minha oração da liturgia, cara, fica uma coisa estranha. E então, até que eu consiga voltar para fazer essa minha oração, aí eu consigo descansar. Por que o padre está dizendo isso? Porque nós estamos acostumados a encontrar o Senhor só quando a tempestade está agitada. E aí quando agita, a gente volta, e Deus sempre vai estar assim, Deus sempre vai te receber, Deus sempre é muito amoroso. Mas aqui que está, algumas pessoas conseguem ouvir, não temas, e relaxam, e confiam. Outras pessoas escutam, não temas, e começa a agitação, e as coisas parecem que não acontecem, parece que a ansiedade cresce. Não é porque existem pessoas melhores ou piores, não é porque o padre é bom ou ruim, não. O padre só quer te ensinar uma coisa. Quando a gente vai e descansa a cabeça da gente no coração de Jesus, quando a gente começa a criar uma rotina onde a gente já sente falta, se um dia a gente não for lá, com certeza essa proximidade faz com que o não temas funcione. Existem muitas pessoas que escutam mensagens motivacionais, existem pessoas que escutam mensagens de fé, mas elas não produzem nenhum efeito dentro. Por quê? Porque elas estão distantes desse movimento. Quando Jesus levantou, acordou do barco, levantou os braços, no fundo ele quis ensinar aqueles discípulos: aprende a descansar, e aprende a confiar que eu estou no controle de todas as coisas. Cara, como que a gente faz matemática, a gente começa a pensar, a gente começa a raciocinar, e a gente, infelizmente, quando a gente faz tanto movimento assim, a gente acaba deixando de lado a experiência de fé, a experiência de depender, de crer na providência e de esperar o tempo dele. O problema todo é que quando a gente passa pela separação, quando a gente não tem o dinheiro para pagar a conta,
quando o nosso coração começa a palpitar pelaquela crise de ansiedade, ou quando a gente percebe que o remédio no final do mês já não está mais fazendo efeito, quando as coisas, sabe, começam a sair do nosso controle, a gente começa a se desesperar, quando na verdade o movimento que a gente precisa fazer é o movimento de se aproximar e de botar o nosso coração junto do coração de Deus. De alguma forma, hoje Deus nos reuniu nesse lugar, você que está em casa, para que você entenda: maior do que todas as coisas é o seu poder. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Não, quem é esse que responde, que o mar responde, que o vento cessa? Esse é o nosso Deus. Ou seja, eu termino lembrando da maravilhosa experiência de Jó. Jó, depois daquela reunião, Jó, depois daquela audiência que teve com Deus, na tempestade que Deus falou tudo, depois dali, sabe o que ele diz? Cara, ele fala isso: eu tinha escutado falar do Senhor, mas agora eu conheço de fato quem é o Senhor. Tudo mudou na vida de Jó. E como terminou a vida de Jó, minha gente? Deus restituiu a ele 7 vezes mais. Não porque ele merecesse, mas porque ele acreditou. Quando a gente começa a acreditar, mesmo que as tempestades estejam balançando o barco, sabe, o nosso coração pode ter uma outra experiência, a experiência de descansar em Deus. Olha, eu não estou falando para você ter uma expectativa de fé estranha. Vocês sabem que o Padre Cláudio não gosta disso. O Padre Cláudio, na verdade, ele convida você a ter uma fé racional, uma fé de dependência, de acreditar, mas de não fazer aquilo que Deus não quer que você faça. O que eu quero no fundo dizer é: seja fiel. Quando você começar a se importar em Deus, em não desagradar o coração de Deus. E aí a gente pensa assim: antigamente a gente fazia as coisas, antigamente eu me portava de um jeito que eu não ligava se ia magoar Deus ou não. Mas chega um momento da vida da gente que isso muda. Querido, eu espero que isso chegue hoje. Eu espero que isso chegue logo para a tua vida. Sabe por quê? Porque quando chega esse momento, tudo muda. Eu abençoo o seu coração para que você escute sempre: não tenhas medo. Para que você acredite: eu estou aqui. Se eu estou aqui, nada de mal vai acontecer. Ou seja, Deus nos ama, nos ama, nos ama, nos ama tanto, que Ele quer que a gente passe pelas tempestades da vida, e que a gente olhe e saiba que Ele nunca deixou de estar do nosso lado. Eu abençoo o seu coração, para que essa mensagem recarregue a sua fé, para que essa palavra alimente o seu dia, a sua semana, o seu mês, para que você se porte, para que você se coloque de uma outra postura no teu relacionamento com Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo